Foi removido. Aí, começando a gravar. O Lucas foi removido, mas pedi para ele voltar, por favor. É só ele. Queridos, bom dia a todos. Hoje a Pro vai continuar falando um pouquinho mais sobre os movimentos de vanguarda, mas eu quero saber em relação às atividades. Não foram muitas pessoas que me enviaram para liberar ele. Obrigada, Lucas. Não foram muitas pessoas que me enviaram, se vocês estão com dúvida, o que vocês precisam, como que vocês foram no simulado, que ainda não veio nada tabulado para nós, como que foi, dá esse retorno. Pode Prof, falar. eu acho que da sua matéria eu não errei nenhuma. Ai, amém. E vocês, e o restante, como que tá? Queridos, é um momento de troca, tá? Eu não tenho muito isso assim, não, vamos ficar com o microfone fechado, só enquanto um fala, bom dia, meu amor, tudo bem, Gabi? Né, respeitar só uma ordem assim da fala, mas eu gosto de ouvir vocês. Nas atividades, tem uma galera que está praticamente no Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes troca o nome da obra, então isso assim, é detectável, tá? Então toma cuidado com isso, porque a leitura de imagem é algo assim pessoal, então você analisa, você julga, você descreve, é uma descrição pessoal, então isso daí dá para perceber. É a mesma coisa do desenho, é que nós não temos muito tempo para produção, mas se a gente produzisse direto, chegaria no momento, assim como as meninas da produção textual, da redação, já conhecem a forma que vocês escrevem, a mesma coisa seria o desenho. Eu sei que hoje tem alunos que fazem, tem alunos que não fazem. E também sei que tem alunos que se sentem inseguros em postar algum desenho no grupo. Tem muitos que me pedem ainda no pessoal, proposta de mandar aqui no privado, aí eu explico toda aquela minha resenha, né? Eu falo, galera, se mandar no privado são 300 alunos, imagina salvar todos esses contatos, e depois ir contato a contato, porque nós temos esse bimestre a liberdade de dar essa nota, então eu vou dar essa nota de produção para vocês, tá? Por isso que eu estou, assim, insistindo nisso, até porque a gente tem que ter esse controle, tá? As planilhas já foram enviadas, eu já estou dando baixa nelas, e mais uma vez eu peço, se foi você que fez esse Ctrl+C, Ctrl+V, tem que ser, principalmente tem que ter honestidade, né? Assim, mas a colega fez, tá um pouquinho diferente, então, a obra é sua, né, ao mesmo tempo que ela fez a leitura da obra dela, tá? Então, assim, se tem alguma dúvida, hoje a atividade vai ficar, eu vou deixar até amanhã, na verdade, para todas as turmas, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais até sexta-feira, mesmo eu não entrando amanhã no plantão de dúvidas, vou falar ainda hoje sobre o plantão de dúvidas, que semana que vem vai mudar um pouquinho o horário, vai estender um pouco o horário da nossa aula, como eu disse, a nossa aula vai ser o último horário da quinta-feira, como se fosse o horário de aula mesmo nosso, tá? Então, assim, vai estender, vai para 45 minutos e não mais esse tempinho, então eu vou ter um pouquinho mais com vocês, ok? Então, o plantão de dúvidas também vai ficar um outro horário, mas aí a gente está ainda deixando tudo redondinho para passar para vocês, tá? Em relação a alguma atividade, alguma dúvida? Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Tati, Oi, vai meu ter amor. mais trabalhos ao longo da semana? Igual, tipo, esses que você tá passando pra gente? Então, vai, porque assim, minha proposta, na verdade, Álvaro, é fazer um por semana. E aí eu vou propor com eles fazer uma jogada de nota dessa questão da discursiva, ter menos questões abertas e aproveitar mais essas produções. Então, assim, eles estão me dando muita liberdade na parte da nota, entendeu? Assim, o colégio tem uma mente bem aberta, isso daí é ótimo, por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar, né, no colégio, porque, assim, eles têm essa mente aberta. E a arte é diferente de outra disciplina. E o tempo que vocês estão produzindo, eu penso, assim, que é um tempo para vocês, é um tempo de extravasar, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, eu super entendo, tem pessoas, mas hoje vocês em casa têm outros recursos que não somente o desenho, assim, você desenhar, eu posso procurar inspiração na internet, eu posso imprimir, eu posso trabalhar com outros elementos, entendeu? Que não somente o seu desenho, tem N formas, diferente de uma sala de aula onde a gente tem que levar material, ou tem que, né, se você em casa ali, eu acho que a capacidade, o Lucas saiu de novo da reunião, a capacidade de produção é muito maior, Então, assim, eu estou explorando isso ao máximo pelos recursos que agora a gente tem em casa,
né? Eu acredito que é um pouquinho maior. E amplia um pouquinho essa capacidade criativa, porque, assim, eu tenho outros elementos, eu tenho onde me inspirar, eu tenho materiais diferentes, por mais que alguns alunos até descrevem, né? Para eu não ter um lápis de cor, não tem problema, tá? Não precisa, é só o colorido, não. Não é isso, trabalha em preto e branco, trabalha em lápis grafite, mas faz um trabalho bem bacana, tá? Fazer desenho, só sei desenhar a parte. Essa é boa. Ai, Gabi, só você. É a famosa pintura rupestre, não tem problema. Mas até um momento para vocês, assim, dar uma relaxada, sei lá, acho que a pressão é tão grande, não só em cima de vocês, como eu falei, o nosso aprendizado é uma via de mão dupla, né? Nós estamos aprendendo, o tempo todo nós estamos nos reunindo praticamente toda semana, né, para conversar, ó, pinta a mão e põe na folha, isso mesmo, pintura rupestre, né, aquelas mãos em negativo, tá? Mas é isso mesmo. Vamos lá, vamos embora para a apostila? Queridos, olha lá, isso nossa, e risinho, continuando o módulo 7, tá? Que ele fala de idade moderna, arte moderna. Então, nós já trabalhamos alguns ismos por aí, a última aula foi impressionismo, foi realismo, impressionismo e pós-impressionismo, ok? Então, vamos lá. Realismo, eles trouxeram à tona, o próprio nome diz, né, a realidade, mas a realidade de uma sociedade menos favorecida, de pessoas que até então elas não eram retratadas, tá? Então, assim, foi bem bacana, e aí trouxeram a razão, porque o que veio antes do realismo foi o romantismo, então, ó, sempre essa quebra, né? Até chegar no impressionismo, depois chega no impressionismo, chega de razão e emoção, aí é liberdade de criação total, tá? Aí eu venho com o impressionismo, então a fotografia foi praticamente já intitulada como uma forma de arte, uma forma de retratar o dia a dia das pessoas, uma forma de capturar os momentos, então eu não preciso mais pintar, né? Eu não preciso mais retratar as coisas como realmente são, né? De uma forma naturalista, ok? Aí ele vem com uma experiência também, uma experiência mais visual, uma experiência ótica, onde a tela, onde as pinceladas marcadas, eu saio de dentro dos meus ateliês, é praticamente aproximação melhor. É a ciência envolvida ali na arte, tá? A pesquisa o tempo todo, Monet foi um pesquisador, assim, incansável, o tempo todo ele estava ali em busca de algo, principalmente quando ele pinta uma catedral às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ele percebe a luminosidade, o quanto isso é interessante diante das suas obras. Aí vem o pós-impressionismo, que ele começou a achar assim um pouco superficial, então ele começou um pouquinho além, ele começou inclusive a trabalhar com as cores ficaram um pouquinho mais pesadas, mais fortes, mais presentes. E aí vieram alguns artistas como Paul Gauguin e o Van Gogh, né? Além do Cézanne, que o Cézanne a gente vai falar sobre ele hoje no cubismo. Tá? Então, são artistas que permearam alguns movimentos artísticos que ocorreram de formas paralelas ou um pouquinho de tempo depois, ok? Tati, Oi, cubismo é pode falar. o que tem o Pablo Picasso? Isso, cubismo Pablo Picasso, Ah, tá? Que é todo aquela mundo. obra de Guernica, É. já caiu em Uhum. várias questões do Enem e de N vestibulares por aí, tá? Aí Tem eu outra. Tati, tem outra pintura famosa dele que não seja a Guernica? tem os três músicos, porque o Picasso ele passou por várias fases. A hora que eu chegar no cubismo, eu vou falar um pouquinho mais dele. Aí ali tem uma obra diferente na apostila que não seja o Guernica. Eu abri o Guernica, eu vou linkar com o Guernica no vídeo, mas assim, porque de alguma forma é uma pintura histórica, é uma pintura que contextualiza a Guerra Civil Espanhola, né, que Uhum. traz ali à tona, por isso que essa busca de questões. Então, quando eu penso em Enem, eu penso em questões contextualizadas, então eu não coloco somente a obra pela obra, eu tenho que ter algo por trás dela, e Guernica conta uma história, né? Então, assim, não que as outras não sejam importantes. Eu igualo muito Picasso a Leonardo da Vinci, porque ele também era um pesquisador e ele permeou por várias linguagens que não só a pintura, né, como a escultura, inclusive é até engraçado esse fato, mas até estofado de sofá com as suas pinturas, capa de almofada Nossa. Picasso fez. Meu sonho, pensa ter uma Ah, capa de sofá Picasso. capa todo Meu mundo, sonho. né, velho? Não, Todo mas mundo tem. ele, não uma reprodução, entendeu? Ah, tá, Sabe, assim, entendi. ele pintar e ele mesmo ter a capinha, mas beleza, vamos lá. Queridos, tudo bem? Então, pós-impressionismo, alguns nomes aí de peso que a Pro falou, né? Paul Gauguin e Van Gogh, como todo mundo conhece, teve uma vida conturbada com a esquizofrenia e ele, né, e essas pinceladas dele incessantes, que em vida vendeu uma obra apenas, mas é um artista extremamente reconhecido, tá? Inclusive, estão cogitando o fato, mudou muito, galera, o calendário, a questão por exemplo, da nossa viagem que a gente estava sonhando, idealizando para a Bienal já foi adiada, então, assim,
e Van Gogh também veio uma exposição dele para cá, né, viria ano que vem, agora já adiaram novamente, então assim, são algumas coisas que estavam programadas e a gente já não sabe, né, inclusive a moça da agência de viagem, ela falou, Tati, já adiaram, né, era para começar em setembro, já foi para novembro, o início da Bienal, então assim, a nossa viagem está em QAP, né, está na gaveta ali para pensar, tá, porque a gente não sabe o dia de amanhã, por exemplo, estado, município, como vocês acompanharam nas mídias, nós voltamos, né, se estendeu até dia 30 de junho. Então, assim, é o que eu falo, quem rege, na verdade, a escola particular é a Secretaria do Estado, então, assim, de alguma forma tem que seguir, por mais que o sindicato das escolas particulares, eles entendem que é diferente, tá? Putz, olá, putz, tá? Então, assim, a gente não sabe, por mais que o nosso estado se adiantou para não ter um número de casos enorme do Covid, a gente não sabe, né, o que vem, é só dar uma olhadinha nessas cidades do interior, aí o reflexo que está acontecendo pelo número reduzido de habitantes, é que a nossa cidade é muito grande, né, graças a Deus, assim, se distancia esses casos, mas não está longe, né, eu conheço pessoas que têm familiares aí que estão com Covid, então, assim, a gente tem que ter esse olhar, tá? Então, vamos lá. Então, abra, por favor, no módulo 7, a apostila, eu vou espelhar aqui para vocês, ok? Deixa eu só achar aqui. Todos vendo? Eu vou abrir a página aqui para vocês, tá? Página 78. Dá pra ver, prof. Dá para ver? Expressionismo, Sim. ok? Hoje nós vamos falar. Hoje, Álvaro, é onde você vai falar, meu Deus, isso é bonito, isso é feio. Não, isso daí é diferente. Ó, Porque vai prof, ser... já começa aí, né? no expressionismo aqui nessa capa, eu até tô achando mais bonito, porque, tipo, é uma coisa assim que eu acho que se fosse eu desenhando, eu ia conseguir, entendeu? Essa é boa. O abstracionismo, então, eu tenho certeza que você vai falar que você consegue, beleza. Porque hoje vai ser Ah, esse eu expressionismo, consigo. abstracionismo e cubismo. Ah, Então, eu tudo sei. bem? Ah, eu sei, pô, esses aí eu consigo. Essa é boa. Tá, então vamos lá. Então, só para, né, fechamos aqui ó, com o pós-impressionismo, ok? E agora vamos continuar com o expressionismo. Então, ele surgiu como um movimento contrário aos pensamentos e às produções impressionistas. Os artistas desse período optaram por fazer uso simbólico e emotivo da cor, tá? E quando eu penso em expressionismo, eu penso em expressão, mas expressão do quê? De alegria, de felicidade? Não. Até porque esse movimento, ele foi criado na Alemanha. Então, o que estava ocorrendo na Alemanha? Entre ali 1909 e 1923, porque foi quando Era a Primeira Guerra Mundial. Eu isso, sofri. tá? Isso foi. Esses movimentos eles permearam nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, Guerra Civil Espanhola, além dessas, né, dessas grandes guerras aí que acabaram inserindo esses pequenos movimentos aí absurdos aí no meio, absurdos no sentido assim, né, de quantidade de morte, tá? Nesse sentido, tudo bem? Então, assim, quando eu falo em expressionismo, é a expressão de dor, de sofrimento, de tristeza, e não uma expressão contrária do que eu falei, tá? Os artistas optaram por fazer uso simbólico da cor. Para os expressionistas, a busca deveria ser a representação da maneira com que o sujeito via o mundo, e não apenas a impressão do mundo que o cercava. Então, quer dizer, era algo real, tá? Algo assim, se eu estou vendo um sofrimento, se eu estou vendo uma dor, eu tenho que na verdade, representar da forma, né, como está sendo visto, e não fantasiar, e não colocar nada de alegoria, nada disso. O termo repercutiu com tamanho impacto que passou a ser interpretado equivalente da arte moderna, né? Aqui tem as datas, existiram vários tipos de manifestações, e essas puderam ser classificadas em duas correntes, tá? O Cavaleiro Azul são dois grupos, na verdade, dois grupos de artistas. Um que é da Brook, que é a Ponte, e o outro que é o Cavaleiro Azul. Tá? Mas, assim, são dois grupos, um grupo mais radical que o outro. Mas os dois, eles tinham mais ou menos a mesma proposta, tá? A Ponte, ele se baseava na filosofia do Nietzsche, no qual estabelece paralelos entre o homem e Deus. O homem seria uma ponte de acesso a Deus, em seu livro intitulado Assim Falou Zaratustra. Nossa, me trava a língua. A poética do grupo encontrava sua matriz em cenas extraídas do cotidiano, nas quais os artistas observavam um traço dramático, tá, em alguns temas, por exemplo, o sexo e a morte. As cores intensas e simbólicas, né, que era o exagero formal, sem uma preocupação com a verossimilhança, tá?
Agora, já o Cavaleiro Azul, na verdade, que já é um outro grupo que tem o Franz Marc, o Paul Klee, e o Kandinsky, eles já foram para uma linha abstrata. Eles já saíram dessa linha representativa, dessa linha naturalista, e foram para o abstracionismo. Para esses artistas que não tinham uma temática comum, a tangência em seus trabalhos se localizava no fato de aceitarem que a expressão poderia ser alcançada com a elaboração de qualquer forma. Então, olha aqui, ó. Essa daqui tem uma pintura do Kandinsky e essa daqui do Paul Klee. Ok? Então, eles brincam praticamente com as formas. Então, eu não tenho mais... E olha a diferença dessas duas pinturas para essa daqui. Tá? Do Ernest. Então, assim, eu brinco, eu retrato, mas eu tenho a liberdade. Então, os grupos... O que diferencia um grupo do outro é essa forma de representação. Tá? Cidades Entendi, como... Tati. Oi? O Ernest desenhava bonitão e esse aí desenhava uns ovos, tentar fazer umas formas geométricas. Praticamente, porque esse outro grupo, o Cavaleiro Azul, eles foram para a linha do abstracionismo, tá? E o Die né, a Ponte, eles retratavam a dor, o sofrimento, essa realidade de uma forma naturalista. Só que, assim, brincavam um pouquinho, eles trabalhavam muito com esse alongamento de figuras, lembra muito nossa, que foi paralelo, os maneiristas, né, que eles alongavam as figuras, ou até mesmo as pinturas da Idade Média, porque não tinha ideia de técnica, tá? Mas eles tinham essa liberdade de criação, ok? Então, assim, dificilmente cai pedindo especificamente essas duas, a diferença e essas duas, deixa eu ver se eu tenho alguém para liberar, não tem. E esses dois grupos, tá? Na verdade, de entender que o expressionismo é a expressão de dor, sofrimento, que o início Alemanha, mas tem uma obra que eu vou mostrar para vocês agora, eu só vou parar um pouquinho aqui a apresentação e voltar para uma obra que eu quero mostrar, que foi uma obra, na verdade, que é uma obra norteadora do movimento, que é essa daqui, vocês conhecem? Vocês É o estão vendo grito. agora? O Grito, tá? Essa obra, na verdade, é uma obra que foi o disparador do movimento. Eu até coloquei o Grito e releituras, porque a gente vai brincar com ela depois. Tá? É uma das obras mais conhecidas, né, no mundo. Se você falar assim, nossa, conhece o Grito do Munch? Essa obra, sim, ela está inserida dentro do movimento expressionista, porém, a data dessa obra tem que tomar cuidado. Se eu fosse elaborar uma questão, não colocaria ela como uma obra sendo expressionista, mas sim, ela foi pintada no pós-impressionismo e ela foi usada como inspiração no expressionismo. Mas tem muitas questões que veem o Grito como uma obra expressionista. Muitas, 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 então não adianta. Então, assim, entenda que essa obra, ela é expressionista e ela é uma obra que foi, na verdade, a disparadora, uma obra inspiradora para todo esse movimento, ok? Tá? De todas aqui, vocês perceberam que tem várias releituras, até o pessoal brincando um pouquinho com ela. Olha Olha aqui, o gente. Teletubby ali, velho. Quem? Ah, então, assim, o pessoal é criativo. É Tá? Ah, sim, olha esse pelo amor bebê, que fofo. de Então, assim, esqueceram de mim. Então, assim, dos a Simpsons ali. criatividade não tem limite, tá? Então, assim, só quis abrir um parênteses para essa pintura, tá? Vou voltar ali com vocês. Vamos voltar para a apostila. Cadê? Vocês? 2, 3, aqui. Tudo bem até agora? Sim, aqui, Sim, ó, tá de tá? boa. Ali eu mostrei as releituras, tá bom? Mas aqui tem ela na íntegra, a bonitona. Embora tenha se desenvolvido quase que integralmente na Alemanha, o expressionismo encontrou equivalentes na França, onde a cor era o elemento principal visual. Artistas como Henri Matisse coordenavam essas produções em território francês. Tá? Aí tem Vicente Van Gogh, né, assim como produção simbolista e fauvista. O fauvismo, aqui não mostra muitas coisas para vocês, mas o fauvismo também foi um movimento de vanguarda. Le Fauves, em francês, é feras, ou melhor, ele foi intitulado, foi dado esse nome a esse grupo de artistas desse movimento de vanguarda pelo uso exagerado das cores, tá? O que eles queriam realmente era essa fuga da realidade, com todos esses movimentos, né, a não ser o expressionismo, que queria retratar essa realidade mais dolorosa, tá, mas ele brincava com essas cores, ok?
A tela intitulada O Grito, elaborada em 1893, ó, é por muitos considerado uma antecipação, tá, do que viria a chamar do expressionismo, e acabou por se tornar um ícone expressionista, mesmo Mank tendo sido anterior ao movimento, vocês entenderam? Que tem questões que Mank, ele vem como expressionista, tá? Então, isso que eu gosto de deixar bem claro, porque, assim, dificilmente ele vem numa questão pedindo expressionismo e pós-impressionismo, não vem. Tá? Se tiver numa das alternativas, ou pós-impressionismo e não tiver expressionismo, é o correto. Agora, se tiver expressionismo e não tiver pós-impressionismo, coloque expressionismo. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá? A prof não colocou essa questão, fiquem tranquilos, tá? Mas estou falando Tranquilo. isso porque tem várias provas aí que eu vejo que ele está numa questão expressionista, mas por isso, porque ele é antes, mas ele é uma obra que muita gente considera expressionista, tá? Vamos lá. Agora, o abstracionismo. Quando eu falo em abstracionismo, se refere, em sentido geral, à representação da forma que se distancia do mundo natural, quer dizer, não tem forma real, natural, aquilo que você olha já identifica, melhor, figurativo, tá? Entre os anos de 1910, a Pro está aqui, tá bom? Entre os anos de 1910 e 1920, essa vanguarda negou a ideia de representação de um mundo natural. Então, quer dizer, fuga total, tá? Os artistas abstratos começam aos poucos. Cadê? Os artistas abstratos começaram aos poucos a sintetizar a forma, recompô-la de um jeito que os elementos formais fossem autossuficientes. A cor passou a aplicada sem uma referência naturalista. Então, quer dizer, eu poderia pintar uma árvore totalmente diferente do que ela fosse na real, tá? O espaço deixou de ser regido pela perspectiva linear, o jogo de luz e a sombra havia acabado com esse lado mais dinâmico de construção da imagem. Os artistas, a partir da década de 30, iniciavam um dos pensamentos que seria mais utilizado na arte ocidental do século XX. Tem duas correntes do abstracionismo. Então, é só para esclarecer, não precisa memorizar. Nossa, daí é da minha época, né? Não, tem que gravar porque vai cair na prova, não é isso. Tá? Só para a gente entender que é o abstracionismo lírico ou informal e o geométrico. O próprio nome já diz, né? O lírico, ele é um abstracionismo um pouquinho mais amarradinho, mais formal, e o geométrico, óbvio, com a presença de formas geométricas, né? Aqui, ó, o lírico, a emoção era mais influente, cores eram expostas de maneira mais subjetiva. Ritmos e organização formal traçavam certos paralelos com o expressionismo e o fauvismo. Já no abstracionismo geométrico, a razão imperava. Então, aí sim, por mais que a gente fala que eu até comecei falando, né, da quebra da razão e da emoção, alguns movimentos, eles, não estou falando do abandono total, estou falando, assim, dessa busca incessante por razão e emoção, tá? Aqui eu tenho um movimento só, o movimento que vai mais para a emoção é o movimento que vai mais para a razão, ok? Parte do que havia sido chamado ó, do Cavaleiro Azul se enquadra em uma produção abstrata lírica, que é o caso do Paul Klee, do Vassily Kandinsky, tá? Que são esses dois artistas que foram citados anteriormente. É fato que muitos artistas foram influenciados pelo pensar abstrato do Malevich. Talvez tenha sido o mais extremista de todos e o mais famoso, o quadro preto e o quadrado branco sobre fundo branco, tá? É um quadro do Malevich que aqui, deixa eu só, aqui eles não colocaram. Gente, pensa, um quadro preto, ok, mas agora pensa assim, um quadro branco sobre o fundo branco. É esse o quadro do Malevich que teve essa inspiração, tá? No abstracionismo geométrico. Pierre Mondrian também, Theo van Doesburgo, eles são direcionados nessa linha do abstracionismo geométrico. Aqui na esquerda, ó, tá vendo, tem uma pintura bem manchadinha, que tem um pouquinho da presença do geométrico, tá? No neoplasticismo, também racionalizaram a forma. Em suas composições, imperaram... Neoplasticismo é a mesma coisa que abstracionismo geométrico, tá? É que eles usam alguns termos que esses artistas foram criando ao longo do... Mas que a gente entenda do lírico, ok? E do geométrico. O minimalismo, que foi um movimento já aqui da arte contemporânea, ele foi influenciado por essa concepção abstrata, tá? Diferente do expressionismo abstrato dos Estados Unidos, em que os artistas utilizavam livremente o inconsciente.
Quando ele fala do abstracionismo, o expressionismo abstrato nos Estados Unidos, aí Pollock está aí, tá? Com aquela pintura do action paint, onde você usa o estímulo corporal e acaba pintando algo extremamente abstrato. Ok? Então, eu preciso entender que abstracionismo, existe o lírico e o geométrico, melhor, o que tem o lírico, emoção, geométrico, razão, todos fuga da realidade, o próprio nome já diz, abstrato, é que ele não é real, ou melhor, não é natural. Tudo bem? Podemos ir para o cubismo? À vontade. Então, tá. Então, vamos lá. Cubismo, data, tá? 1907. Queridos, todos esses movimentos, Europa, tá? Alguns deles, por exemplo, o expressionismo, Alemanha, tá? Cubismo mesmo, França, mas todos eles, na verdade, eles se ramificaram também em outros lugares ali da Europa, e não só o seu lugar de origem. O dadaísmo mesmo, que a gente vai ver lá que vem, ele vem de Zurique, né, ele vem da Suíça, e depois ele acaba permeando, inclusive tem reflexo até no Brasil, tá? Surgiu em 1907 como marco divisório o quadro de Picasso, Les Demoiselles de Vignon, que é essa obra aqui, ok? Ela foi, na verdade, a obra norteadora desse movimento. Mas Picasso, ele fez essa pintura quando ele tinha feito uma viagem à África, foi que eu falei, eu comparo, Tatiana, arte educadora, Picasso a Leonardo da Vinci, nessa questão da pesquisa, dessa busca, dessa experimentação, que o tempo todo ele estava experimentando coisas novas, eu acho o máximo isso, porque eu falo da questão da arte-ciência, né, da arte-pesquisa, e ele tinha acabado de fazer uma viagem à África, e ele ficou encantado com a liberdade com o que eles criavam, né, e além de tudo, essa representação pictórica das máscaras que ele acabou utilizando aqui no rosto dessas mulheres. Essa obra, inclusive, foi uma obra que causou um certo furor da sociedade parisiense, porque como era um nu grotesco, eles achavam um nu até muito pesado a forma com que ele retratou, né, as mulheres aí nessa obra, tá? Mas foi uma obra disparadora do movimento, tá bom? Que nega a imitação da natureza, ó, que nega a imitação da natureza nos moldes anteriores, e claro e escuro, tá? Aqui também o Lewis, ele elaborou um texto crítico que acabou por gerar o nome do movimento, sobre a produção cubista em 1908. Ele aproximou as produções das estruturas cúbicas, tá? Então, assim, por isso de cubo-cubismo, ok? As imagens eram elaboradas por meio de sobreposição e justaposição, o que por vezes sugeria a ideia de cubos, volumes, incertos ou mesmo planos geométricos. Havia vários ângulos na tela, o que dificultava em muitas, tá, a sua compreensão. Não havia uma distinção entre figura e fundo na representação planar esboçada pelo movimento cubista. Eles também não tinham essa preocupação, tá, galera? Eu preciso retratar. Não, muito pelo contrário, esses movimentos eles tiveram essa liberdade, tá bom? Qualquer noção de profundidade ela era ignorada. Leonardo da Vinci, ele no túmulo dele, devia dar uma mexidinha, porque falava, gente, como assim, né? Perspectiva, terceira dimensão, e eles não estavam nem aí, tá? Qualquer noção de profundidade era ignorada, e quando muito era sugerida por formas e planos que elas se sobrepunham umas sobre as outras. O que valia para os artistas do cubismo, em especial para o Picasso e para o Braque, era a análise da estrutura da forma. A forma, por exemplo, né, cubista surgia da decomposição estrutural. Eu uso muito um exemplo assim, imagine você, a sua imagem diante de um espelho. Aí você só toca uma pedrinha, ou toca algum objeto ali, que a sua imagem toda se fragmente, ou melhor, que esse espelho ele se trinque apenas, né, que não caia no chão, porque senão vai dar azar pra caramba, mas tudo bem. A sua imagem toda fica toda fragmentada, tá? Isso seria mais ou menos, ou melhor, só para um exemplo, o que seria uma imagem cubista, essa decomposição estrutural, tá? A cor era outro elemento descartado, eles não tinham essa necessidade da utilização da cor, muito pelo contrário, eles usavam umas cores mais austeras, umas cores mais fechadas, né, o cinza, o ocre, tá? O ocre, na verdade, é essa cor aqui do meio dessa pintura aqui do Picasso, que é um retrato, vocês conseguem identificar o rosto de um homem? Eu Sim? vejo, só que o nariz dele é tipo uma batata. Não, bem diferente, é o que eu falei da sua imagem, né? Imagine você na frente do espelho, tá? Aí aqui fala dessa questão das duas fases presentes no cubismo. A primeira é chamada cubismo analítico, na qual a forma era decomposta estruturalmente e resultante visual é um estilhaçamento de planos,
tá? Geralmente, no cubismo analítico, a forma é menos reconhecível e quase não há cores. E tem o cubismo sintético. Nessa fase, alguns elementos como recortes de jornais, então aqui era um pouco mais liberado, eles brincavam, eles inclusive trabalhavam muito com recorte e colagem, tá? No cubismo. Eles trabalhavam bastante com recorte e colagem, ó, com recorte de jornais, madeiras, cartas de baralho, essa questão da mistura de materiais, não, se eu estou trabalhando em tela, eu só posso pintar. Não, muito pelo contrário, eu posso pegar recortes de jornais, eu posso pegar pedaços de madeira e aplicar sobre a tela, tá? Eu posso ter essa pintura no fundo do quadro. Então, assim, ó, é uma brincadeira, na verdade. Então, o sintético, o analítico, se a gente parar para pensar, é mais racional, e o sintético, ele é mais livre, tá? Inclusive, ele faz essa mistura de materiais. O cubismo, ele pode ser considerado uma das manifestações abstratas mais importantes para a arte ocidental. Há uma quebra de perspectiva linear e uma nova construção de espaço. Então, o artista começou a trabalhar com a noção do tempo como elemento estrutural significante. Então, este foi o cubismo. Semana que vem tem mais. Ah, então vou voltar agora aqui com vocês. Queridos, vocês, então, ó, hoje nós vimos, na verdade, foram 3 movimentos, tá? O expressionismo, o abstracionismo e o cubismo. E aí eu linkei até com o fauvismo, que eu falei um pouquinho sobre Le Fauves, de feras de cores exageradas, que tem Henri Matisse, tá? E que até norteia um pouquinho esse movimento dos fauvistas, e que a apostila de vocês não traz, mas não tem problema, tá bom? Então, o expressionismo iniciou na Alemanha, tá? Expressão de dor, sofrimento, tem aqueles 2 grupos, Die Brücke, a ponte mais racional, tá? E o Cavaleiro Azul, de Paul Klee Kandinsky, já engata para o abstracionismo também, tá? Que tem essa brincadeira, ok? O abstracionismo, fuga, deixa eu ver, Gabi, o que você está colocando? Isso, vai colocando aí, galera, nome e turma, por favor, nome e turma, tá? Abstracionismo, fuga total da realidade, tá? Abstracionismo geométrico e o lírico, ok? Lembrando essas 2 vertentes, razão e emoção. E aí o cubismo, quando eu penso em cubismo, automaticamente eu penso em geometrização da forma, ou desplanificação, pensar assim, ou decomposição da forma, ok? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Até agora nenhum problema, prof, tá tudo de boa. Obrigada, amor. Então, ó, a prof, para essa semana, eu vou pedir, na verdade, uma brincadeira. Como eu expus para vocês o grito, eu queria que vocês usasse o grito. Eu quero usar só o nome da obra. E vou fazer uma composição com recorte de colagem. Pode? Pode. Eu quero usar a obra e vou fazer a minha forma de desenhar o grito. Uma brincadeira. Pode? Pode. Então, assim, vocês vão utilizar a imagem, o grito do Monkey, tá? E pensar em criar uma forma diferente, tá? Não precisa de forma alguma só trabalhar com desenho. Prof, eu quero trabalhar com vários recortes e várias colagens. Posso? Pode, tá? Então, assim, o que vai disparar vocês na produção artística, na composição, é a obra, o grito. Mas, por exemplo, eu quero só trabalhar com o título, tá? A partir do título eu vou criar minha composição. Fique à vontade. Não, eu quero pegar assim, só aquele menininho e vou colocar ele num lugar totalmente, coloca a turma, quem esqueceu, né? Totalmente diferente. Eu quero colocar ele, sei lá, em outro lugar, sair daquela ponte, mas eu quero usar a figura aquela figura humana que o Manqui usou. Ou, não sei se é humano, é a forma que ele usou, tá? Então, assim, vamos brincar com essa obra essa semana, tá bom? E eu vou deixar a mesma coisa, eu vou abrir na segunda e vou deixar até sexta, tá? Eu não vou fechar na quinta, não. Eu vou deixar até sexta. E quem não me mandou a leitura de imagem, eu também vou deixar até sexta. Tudo bem? Alguma dúvida? Se não, cara de melão. Prof, como fica a questão Eu, das mulheres nessa... Gente, ó, quase nada de produção. Lembra do que eu falei? Nós somos de realismo e tinha Camille Claudel. Mas aí a gente vai ver mulher agora, sim, no modernismo, tá? Que são as meninas aqui no Brasil. É claro que tem uma ou outra. No impressionismo até teve algumas mulheres, mas pouquíssimas foram reconhecidas, infelizmente. Tá, coração? Então, assim, é o que eu sempre falo da história da arte e essa questão
esse atraso social histórico que nós mulheres temos, tá? É uma pena, tá? Uma pena mesmo, Gabi, tá bom? Uma vez, ano passado, ano retrasado, eu acho que ano passado, às vezes eu me perco nas datas. O MASP, ele fez uma exposição em comemoração ao Dia das Mulheres, e tinham várias obras em branco, só tinha a moldura da tela em branco. E aí, algumas obras de algumas mulheres que estão no acervo do MASP, né, lá em São Paulo. E aí tinha um texto explicativo colocando, poderia ser você, né? Então, poderia ser você, mas não foi, até porque nós não tivemos nem voz e nem vez, infelizmente. Tá bom? Queridos, vamos encerrar nossa aula. Um beijo no coração. Semana que vem o nosso horário muda. Vou falar sobre o nosso horário de plantão também, vou deixar vocês informados, tá bom? Utilizem o grupo de atividades. Eu sei, gente, esses dias meu marido abriu meu celular e falou, cara, quantos grupos? Eu falei, tudo bem, é uma forma de conversar com os meus alunos, tá? Utilizem o grupo de atividades apenas para postagem de atividades, por favor, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu abro o grupo de plantão e a gente conversa por ali também, tá? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Beijo.